Oi, pessoal, tudo bem? Seguinte, tô saindo agora de uma consultoria, tava trabalhando até essas horas, ó. E aí eu queria comentar sobre uma mensagem que eu recebi de uma querida aqui, uma seguidora. E ela disse que tá começando a usar o ozônio, quer usar o ozônio para higienizar alimentos, principalmente, e que ela comprou, primeiramente, esse modelo aqui de gerador. Então, eu queria falar algumas coisas sobre como é que tem que ser usado para isso. Bom, a primeira coisa é que esse gerador de ozônio, ele produz aproximadamente 500 miligramas de ozônio por hora e ele usa o ar atmosférico, então tem uma bombinha que puxa o ar, porque o ozônio ele é feito, produzido através do oxigênio. Então a matéria-prima para formar o ozônio é o oxigênio, então existe uma bombinha, essa bombinha puxa o ar atmosférico, vocês lembram que no ar atmosférico tem 21% de oxigênio, então esse oxigênio passa por uma descarga elétrica num tubinho, que a gente chama de dielétrico, esse tubinho onde tem a descarga elétrica vai passar a molécula de oxigênio, essa descarga elétrica vai separar essa molécula de oxigênio em dois átomos, esse átomo que está sozinho vai querer se estabilizar, e ele vai querer se juntar, ele vai se juntar a uma outra molécula de oxigênio que está passando nesse tubo. Eu formo o ozônio. E aí, alguns pontos aqui. Esse gerador, ele usa primeiro esse ar atmosférico. Então, o ar atmosférico entra oxigênio, entra nitrogênio, entra argônio e entra vapor de água. Quando eu tenho esse ar atmosférico entrando sem tratamento nenhum, ao longo do tempo, vai formando ácido nítrico dentro dessa célula e você vai percebendo que o gerador vai perdendo eficiência, vai tendo, a gente fala que tá tendo uma avaria. Então, no início, quando você compra, ele tá tinindo, tá ótimo, vai produzir lá os 500 miligramas por hora de ozônio. Aí, minha gente, saiu 500 miligramas de ozônio gás. E aí eu tenho que passar esse gás para a água. E não é brincadeira colocar gás em água. Existem várias leis da química, da física, para conseguir fazer isso. Então, um exemplo que eu uso muito é sobre a Coca-Cola, que você sabe que agora eu tô expert em Coca-Cola, já visitei várias cocas e tal. Quando a Coca coloca o gás carbônico na Coca-Cola, a temperatura é de 4 graus, se não me engano, é bem baixa. E por que que isso tem a temperatura baixa? Porque se a gente pensar na solubilidade, o que é a solubilidade? É o quanto que eu consigo colocar de gás nessa água, no líquido. Claro que depende do gás. Então, por exemplo, é mais fácil colocar ozônio na água do que oxigênio. Então, a solubilidade do ozônio é maior do que do oxigênio. Em compensação, é muito mais fácil colocar gás carbônico, que é o gás que fica no refrigerante, do que o ozônio. A solubilidade é bem maior do gás carbônico, por várias questões e características do gás em si. Então, a primeira coisa, se você quer ozonizar os alimentos, fazer essa lavagem com água ozonizada, primeiro ponto, água gelada. Quanto mais fria a água, melhor. O que é a temperatura? Temperatura é agitação. Então, se eu tenho uma temperatura baixa, a agitação das moléculas da água está baixa. Então, eu consigo colocar o gás mais fácil. Temos também a passagem desse ozônio gasoso para a água. O que a gente faz? A gente usa, nesse caso aqui, vai ser uma pedra porosa. O que a pedra porosa faz? O gás, ele entra, né, pela mangueira, o gás ozônio, e essa pedra, ela tem furinhos muito pequenininhos. Então, ela empurra o gás com uma bolha menor. Ela quebra essa bolha. E aí, uma coisa que tem que ser falado aqui é que quando a gente usa uma pedra porosa desse tipo, 3% do ozônio é incorporado normalmente na água. Então, assim, de 100% gerado, 3% vai para a água. Então, esses 3% é onde a gente usa no cálculo, sabe? A gente, sei lá, se eu tenho... Vamos pensar. Então, por exemplo, se eu tenho 10 miligramas de ozônio, 3 miligramas serão incorporadas na água quando a gente usa esse tipo de difusor, dessa pedrinha, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí, uma outra coisa é que você precisa entender que você precisa ter um residual na água. Você precisa ter um residual de ozônio na água sobrando, para esse ozônio que está sobrando consiga inativar o micro-organismo que está, por exemplo, na superfície do alimento. Então tem toda essa... Dependendo do alimento, você precisa de mais ozônio, menos ozônio. Mas assim, uma coisa que é importante, os pontos principais. Água gelada, que seja num recipiente bem comprido, assim, ó. Tipo um recipiente comprido, que a bolha vai sair aqui, tem todo esse tempo para estourar aqui. Então, quanto mais comprido... Então, ó, água gelada, recipiente o mais alto, não faça a ozonização numa bacia, por exemplo, não usa uma jarra, alguma coisa que seja mais alta. A pedra porosa, que as bolhas não sejam tão grandes, perceba que elas estão pequenininhas, tampa isso com plástico, alguma coisa, porque a gente não pode ficar inalando o ozônio, isso é importante também dizer. Mas aí, após isso, entra toda a parte de cálculo, pra gente saber o quanto que tem de ozônio, a recomendação para comprar algum kit que você consiga ver o residual, ou um medidor de ORP que você consegue medir em milivolts, se tá acontecendo alguma reação ali ou não. Aí entra numa coisa mais profunda pra entender um pouco mais do ozônio, né?
Então, por exemplo, nessa consultoria que eu tô dando, que eu tô trabalhando, lembra que eu tinha falado, acho que na última vez, que havia todo já um sistema de ozonização, e eu pedi para que fosse realizado alguns testes, e depois eu fiz o dimensionamento teórico e bateu. Aí, você fazer esse processo, sabe, de conseguir levar em consideração todas essas características de temperatura, tempo de meia-vida do ozônio. O que é esse tempo de meia-vida? Se eu tiver, teoricamente, na literatura, fala que se eu tiver uma água pura, ou seja, com uma condutividade baixa, temperatura de 20 graus, pH 7, o ozônio tem meia-vida de 20 minutos. Então, se eu coloco 1 ppm de ozônio, em 20 minutos vai ter 0,5. Então, eu levo em consideração isso, tipo de injeção. Então, eu tô trabalhando em outro cliente agora que tá com problema de injeção. Então, assim, existe todo um universo que a gente consegue comprovar as coisas. Então, nada, eu até falava antigamente isso, né, que era a ozonização da esperança. Isso não existe. Dá pra provar, dá pra entender de onde vem, dá pra construir essa resposta, a teoria, junto com a prática. E até me fez lembrar um negócio agora que o fato das pessoas não saberem o quanto é profundo esse assunto, quantas milhões de coisas precisam ser aprendidas para você chegar numa conclusão, para você construir o pensamento, elas não conseguem pagar por isso. Porque é aquela coisa, né? Você só mede o que você conhece, o que você tem noção. Se você é ignorante, você acha que não existe. Então, bom, minha gente, é isso. Já agora são 9h20 aqui em São Paulo. E descansar, né? Porque amanhã tem 350 milhões de coisas para fazer, para trabalhar. Bom, espero ter ajudado aí minha seguidora. Sempre água gelada, um frasco alto, que eu chamo de girafona. Cuidado para não voltar água para o gerador, isso é importante. Deixa o gerador mais alto do que o frasco, porque pode acontecer também de voltar. Isso é muito importante. Qualquer coisa me manda aqui no direct alguma dúvida, tá bom? Buenas noites.